um dia muito importante para a gente, porque a gente convidou aqui uma pessoa que realmente entende do assunto. Que assunto? Essa polêmica que está tendo aqui em Rolândia. Será que vem uma indústria de baterias para Rolândia ou não? Onde que ela vai ser feita? Está se falando na rádio, está se falando na televisão. Então, assim, eu acho que é importante para nós, para a população, para se informar com coisas mais técnicas, para a gente saber o que realmente significa ter uma bateria dessas aqui na nossa cidade. Então, a gente convidou a Maria Josefa Santos Yabe. Vale a pena a gente realmente ter uma pessoa dessa aqui. Vamos perguntar, vamos aprender, para a gente depois no futuro falar, eu não sabia, né? Quando começar com os problemas, ninguém falou, né? Então, eu vou a palavra aqui para Maria Josefa. Então a guerra é pesada. A gente guerreia com um poder muito grande e é muito pesado tudo. Então é na justiça que a gente faz as coisas, mas a gente nunca deixa de atuar. É o que eu estava falando para o Daniel, mesmo que a gente não vença, a gente faz aquilo que é possível. O governo passa a odiar a gente, né? Quando eles olham para a cara dele e falam assim, nossa, eu não quero nem conversar. Porque essas pessoas, elas não sabem o que vai acontecer. E vai acontecer muita coisa, né? Então é preciso que a gente informe. Então a ação política, é o que eu digo para vocês, depois que a gente conversar aqui, eu apresentar algumas coisas, acho que é a mais importante, né? A união que a população tem é a que é a mais importante. Independente do resultado final, o resultado final pode ser muito positivo. Sulfeto de ferro com água e oxigênio forma ácido sulfúrico, que é um problema que vocês vão enfrentar aqui, seríssimo. O ácido sulfúrico no solo, ele percola pelo solo, vai carregando tudo quanto é coisa que é tóxica, todos os metais que são tóxicos pesados, e leva para o rio. E isso a gente recebe ao longo do rio, e a gente sabe que tem captação de água para muita gente, né? Então, a ação política nossa, né, enquanto conjunto que a gente tem, a universidade, muitas vezes, parece que ela não está em contato com a população, mas essa área técnica, essa força que a gente tem diante do conhecimento técnico, ele é levado, sim, e às vezes as pessoas não ficam sabendo, porque isso não é interessante colocar na mídia, né? A gente consegue, quando a gente ganha alguma coisa, eles abafam o máximo, porque eles não querem que isso aconteça novamente. Então, o que é preciso é saber o que nós vamos enfrentar, se vocês vão enfrentar, e como enfrentar da melhor forma possível. Pode que vocês não consigam evitar que uma empresa como essa seja instalada, mas que vocês consigam fazer com que ela seja instalada muito mais adequadamente do que ela seria se vocês não lutarem. Essa é a grande diferença. E lutar, para mim, com uma coisa, em relação a uma empresa como essa, significa lutar entre a vida e a morte, significa lutar com o que eu quero para os meus filhos, né? O bem ou o mal. É mais ou menos assim com o que eu vou mostrar para vocês. Eu fui juntando algumas informações que são do interesse, para vocês terem conhecimento daquilo que pode acontecer. O chumbo, quais são os problemas enfrentados com relação ao chumbo? Ele é um metal pesado, né? Barato, com baixo ponto de fusão, significa que a gente precisa de pouca energia para trabalhar com ele. E o uso do chumbo remonta a milhares de anos. Inclusive, o chumbo está associado à queda do mundo romano. Então, a massa molar é muito alta. A massa molar do hidrogênio é 1, a massa molar do oxigênio, O2, que a gente respira, é 32, né? A do chumbo é 207. Então, essa relação é importante a gente saber. Os metais pesados, ou os elementos pesados, quando eles entram no nosso organismo, é muito difícil deles saírem, por causa do tipo de interação que esse elemento tem dentro do nosso corpo. Ele forma ligações tão firmes que ele pode levar anos para poder ser eliminado, tá? O chumbo não é reconhecido como necessário a qualquer organismo. Então, a maior parte dos elementos é essencial para o nosso organismo, mas o chumbo não. Eles são a partir de fábricas de bateria, placas de chumbo e as fundidoras também, as recicladoras de sucata de bateria. A distância da indústria até a casa tem importância? Pode levar centenas de quilômetros, depende da direção dos ventos. Não interessa tanto a distância, é claro, se estiver lá a 300 quilômetros, você vai estar menos preocupado do que se estiver a 10 quilômetros da sua casa, né? Mas os ventos, eles levam, porque o chumbo que é produzido na indústria é na forma de particulado, fino. Então existe o PS10, quer dizer,
tamanho de partícula 10 micrômetros, né, de diâmetro. Essas são carregadas com vento com muita facilidade. Então quem trabalha com poluição atmosférica trabalha com tamanho de partículas. E esse tamanho de partícula também é o que a gente absorve pelo pulmão, já vou falar também. Então, isso pode ser levado a quilômetros, centenas de quilômetros de distância. Que no organismo, o chumbo mimetiza o cálcio. Então, quando a absorção do cálcio, principalmente em crianças, é feita no intestino, que vai levar o cálcio para o crescimento dos ossos. Isso acontece numa velocidade muito grande para as crianças. Então, a maior preocupação de contaminação com chumbo é para as crianças. Eles absorvem chumbo 7 vezes mais do que um adulto. Então, em vez de absorver o cálcio, se a criança não tiver quantidades enormes de cálcio no seu corpo, o chumbo vai ser absorvido preferencialmente, porque ele tem força de ligação química maior do que o cálcio no organismo. E aí o chumbo vai concentrando no organismo. Então, da dose absorvida, os adultos absorvem de 5% a 15%, mas a gente retém na parte gastrointestinal 5% daquilo que foi absorvido. Mas as crianças absorvem 40% e retêm 32%. Na parte pulmonar, cerca de 90% no ar são aquelas partículas pequenas, menores de 10 micrômetros, que elas nos alvéolos elas entram, grudam nos alvéolos e passam para a corrente sanguínea. Então, formas de absorção do chumbo são de respiração do material particulado principal e ingestão. Aí, de forma geral, você pode ingerir a partícula também. O alimento está ali, né, em cima, se você não lavou bem, aquele chumbo particulado está entrando no seu organismo. Nos tecidos a gente pega o chumbo sanguíneo, mais de 90% do chumbo está no sangue está nas células vermelhas. Então, por isso que, quando a gente quer saber se está contaminado com chumbo, a gente faz análise de sangue. Analisa o sangue porque ele vai dar para você uma resposta sobre a contaminação recente de chumbo. Efeitos, tem 2 tipos. O primeiro é efeito agudo ou subagudo, é aquele efeito que é causado por doses muito altas de chumbo num período muito curto de tempo. Morte súbita, dependendo da quantidade, vou mostrar já, contrações abdominais severas, anemia, incapacidade de coordenação motora. Efeitos crônicos. O que é um efeito crônico? Aquele que resulta da absorção de pequenas quantidades de chumbo, que você não está sentindo que está absorvendo, mas aí por um longo período. Que muitas coisas podem acontecer e esses efeitos aí também podem acontecer por outro tipo de contaminação, por outras coisas, né? Diminuição na fertilidade de machos e fêmeas, eu coloco homens e mulheres, mas animais também sofrem as consequências do mesmo jeito que a gente. Libido diminuída, aborto espontâneo e nascimento prematuro, problemas no aprendizado, hipertensão, doenças cardiovasculares, problemas renais sérios, né? Anemias, agressividade é potencializada. Ainda dentro dos efeitos crônicos, existe diferença do chumbo orgânico e do chumbo inorgânico. Então, o chumbo orgânico, ele entra no cérebro e promove lesões cancerosas no cérebro. Então, o câncer cerebral não está completamente comprovado, mas muitos estudos indicam que o chumbo promove câncer cerebral. E o chumbo inorgânico, principalmente, se deposita nos ossos. Então, quais as recomendações? Promover distribuição de panfletos sobre fontes de contaminação de chumbo e os malefícios da saúde em fábricas, escolas, e a concentração de chumbo no sangue deve ser monitorada em crianças da escola primária, se a gente tiver um problema ambiental severo. Por exemplo, a instalação de uma fundição, a instalação de uma fábrica de baterias, aí sim as crianças que estão naquela região devem ser monitoradas, porque o chumbo que está lá na fábrica, ele vai ser levado numa hora ou outra, ele vai ser levado para o lugar onde as pessoas estão. Se vocês estão imaginando que uma fábrica de baterias vai ser instalada aqui, vão para o laboratório fazer uma análise antes dela começar a operar. Se ela operar amanhã, semana que vem, faça a análise da família, laudo assinado, porque vocês vão descobrir como é que vai ser o efeito, se tem ou não. E quando começou a ter um problema de aumento de concentração de chumbo no sangue, é justiça e eles têm que indenizar, e têm que parar, e têm que fazer um monte de coisas aí. Mas quando a gente mora numa cidade pequena, a
A gente pode sim tomar atitudes que são diferentes. Rolândia não é uma cidade de altos e baixos, né? Não tem muita montanha. Então, é muito, muito saudável que a gente, por exemplo, frequente escola e trabalho com bicicleta, né? Porque você pode vencer 5 km com uma bicicleta em 10, 15 minutos tranquilamente, né? Se a gente puder evitar, eu falo, existe a consciência, a postura que o indivíduo pode tomar diante da vida. Então, enquanto eu estive em Barcelona, eu não tive carro, andei a pé. Mas a bateria, ela contém o quê? Chumbo, ácido sulfúrico e materiais plásticos, que é a sua carcaça. O chumbo está presente na forma de chumbo metálico, que a gente escreve chumbo zero, para quem é químico sabe o que é, ligas de chumbo, dióxido de chumbo, que o estágio de oxidação do chumbo aqui é o 4+, sulfato de chumbo, com o estágio de oxidação do chumbo 2+. São esses os compostos de chumbo dentro da bateria. Então, essa semi-reação que passa de chumbo 0 a chumbo 2, a gente chama reação de oxidação, e aquele passa de chumbo 4 a chumbo 2, reação de redução. Então, são as duas juntas. E quando a bateria funciona, né, ela tudo vira, tanto no ânodo quanto no cátodo, vira sulfato de chumbo. Daí, para que a gente possa fazer a bateria reverter esse processo, a recarga dela, que é quando o cátodo está funcionando, todo o sulfato de chumbo que foi formado, ele é convertido de novo a óxido de chumbo e a coisa começa a se regenerar. Então, é um ciclo que vai acontecendo, vai e vem com geração de elétrons para produzir corrente elétrica. Então, nas baterias automotivas, esse material ele é suportado em grades de ligas de chumbo. Ocupacional, contaminação do ambiente no interior da fábrica, dos funcionários, aquele que trabalha na fábrica, a gente chama de contaminação ocupacional, está diariamente em contato com o contaminante. E ambiental, é aquela contaminação devido a tudo que é gerado que vai para as áreas externas. Pode ser através do ar, pode ser através de efluentes líquidos, que a fábrica de baterias gera também, vou dizer como. Então, eu fiz umas anotações assim. O risco de exposição a composto de chumbo no interior da fábrica existe em praticamente todos os setores ligados à produção. Então, eu vou colocar cada setor, como é que funciona. Que o Brasil não tem fonte de minério de chumbo. Nós temos que importar todo o chumbo que precisa ser usado na produção de bateria. Esse é um problema enorme, porque custa muito caro. Porque a gente tem que importar um chumbo que já vem purificado, porque o que eles querem é colocar os fundidores para purificação desse chumbo também. O que se quer aqui no Brasil é fazer uma coisa que é horrorosa, que é importar lixo dos outros países. É importar sucata de bateria para regeneração do chumbo e reutilização. E isso é extremamente poluente. A lei proíbe a importação de lixo de qualquer natureza, de resíduos de qualquer natureza. Mas, você sabe como é? Às vezes a gente pega um caminhão aí na estrada, lotado, com um resíduo de fala de onde ele saiu isso. Aí veio lá da Colômbia, né? As partículas mais finas, elas ficam suspensas na atmosfera, elas não se depositam no primeiro momento, né? E depois elas vão ser levadas por dentro da fábrica a centenas de